Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Quem fala aqui é o Hugo e hoje eu vou falar um pouco sobre a criação de galinhas. Então eu fiz alguns cursos, já me voluntariei, trabalhei em lugares que criavam galinha. Fui desde a maior produção orgânica do país de ovos de galinhas na Fazenda da Toca, fiz um curso lá, até o Romeu da Yamagishi, que é uma experiência alternativa de criação de aves. E vou tentar hoje resumir um pouquinho para vocês sobre tudo que vocês precisam saber para criar galinhas. A gente está dentro aqui do nosso galinheiro. Aqui na Rica Floresta a gente está começando a criar as galinhas. Então estamos com os pintinhos, pegamos o pintinho com um dia. E eu vou começar a falar para vocês um pouco sobre o que vocês precisam, como que a gente vai fazer aqui e quais são as outras possibilidades que você pode fazer aí na sua propriedade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like para ajudar o nosso canal. Se você der um like, esse conteúdo vai chegar a mais gente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, tudo começa com os pintinhos, né? Aqui a gente tem 100 pintinhos da raça Paraíso Pedrez e Pesadão Vermelho. O Paraíso Pedrez é esse mais coloridinho, o Pesadão Vermelho é esse amarelinho aqui. Certo? Então a gente decidiu aqui começar criando eles na caixa d'água. A caixa d'água é bem prático para começar a criar pintinho. Porque é um local pequeno, ele tem pouco espaço para eles poderem se esquentar. É relativamente protegido dos predadores e permite a saída de ar. Bom, com a chegada dos pintinhos, o que você vai ter que se preocupar? Fontes de água, então, são bebedouros. Aquele ali, a gente teve um probleminha que a lâmpada de esquentar acabou esquentando ele deformou, mas tranquilo. Então a gente precisa de fonte de água, fonte de comida. No caso a gente está usando a ração orgânica da Bioorgânica. É uma ração para postura inicial. Isso porque era a ração que tinha disponível. Ela é bem próxima da ração para frango de corte, que é o nosso foco aqui. Nosso foco é não ter que comprar mais frango, né, ser autossuficiente em carne, e a gente ainda deve vender um pouco do excedente, produzir um pouquinho de ovo com essa raça Paraíso Pedrez, e o Pesadão Vermelho é para corte. Então a ração a gente está colocando nos potinhos, ela vem já bem esfarelada, do tamanho certinho para os pintinhos comerem. E o que vocês têm que se atentar nos primeiros dias? Nessa primeira semana dos pintinhos, a temperatura dentro do local deve ficar entre 32 e 35 graus. Esse é um dos fatores mais importantes na criação dos pintinhos. A gente está de dia aqui, o calor aqui está como nunca teve antes, então hoje a previsão é 36, 37 graus, então a gente não precisa esquentar os pintinhos. Pelo contrário, a gente vê eles até com calor. Quando passa desses 35 graus, a gente vê eles com o bico aberto ali, tentando se refrigerar. Um bom indicativo é que eles não estão aglomerados, tudo colado um no outro. Quando eles ficam com frio, eles ficam colados. E quando eles ficam com calor, às vezes eles deitam no chão, abrem as asas, se esparramam um pouco mais. Mas o pintinho, a ideal é que ele fique quente mesmo. Então é por isso que a gente tem esse ponto, essa tomada aqui. Que a gente vem aqui, dentro do pote da ração aqui a gente tem uma lâmpada, que é uma lâmpada própria para esquentar os pintinhos. Então essa é uma lâmpada de 250 watts, comprei pela internet mesmo. E ele mantém essa temperatura alta à noite. A partir da segunda semana, essa temperatura já desce uns 3 graus, então entre 29 e 32 graus.
À noite a gente continua tendo que esquentar. Terceira semana, mais uns 3 graus, entre 23 e 26 graus. Aí o clima que a gente tem aqui hoje, próximo a Brasília, que é onde a gente está, a gente já não precisaria esquentar mais. E a partir da quarta semana, aí é por volta dos 20 e poucos graus. A menos que a sua região esteja frio, você não precisa esquentar mais eles, aí a gente vai poder soltar eles aqui no nosso galinheiro, certo? E eles começam a comer outro tipo de ração, não é mais de postura, e sim a de fase de crescimento. Ainda falando sobre essa fase inicial, a gente tem que botar uma cama aqui. Não pode deixar os pintinhos direto na caixa d'água, então a gente tem uma cobertura aqui, que é de palha de arroz e maravalha, né, madeira triturada. A gente vai fazer essa cama aqui também no galinheiro, certo? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do galinheiro. Bom, o galinheiro ele pode ser feito de diversas formas e com diversos orçamentos, né? A gente aproveitou uns eucaliptos que estavam aqui, eucalipto tratado que a gente usava para tutorar o maracujá. A gente aproveitou eles aqui no galinheiro, que a gente não planta mais esses maracujás. Compramos um milheiro de tijolo, então isso encarece bem a obra. Foi mais de R$1.000 aqui um milheiro de tijolo. E a gente optou por subir essa parede até aqui por conta da chuva, porque a gente sabe que nem sempre vai ter gente aqui para ficar baixando cortina, subindo cortina. Então isso evita que molhe a cama. Se você deixar molhar a cama das galinhas, provavelmente você vai ter problema com doença. Não vai dar bom, né? Então aqui a gente fez pequenas aberturas para as galinhas saírem. Falta a gente colocar a porta aqui ainda, que a gente vai dividir em piquetes. Então a gente vai botar uma tela aqui no meio entre essas duas portas. Aí uma porta para um piquete para lá, outra porta, um piquete para cá. Como a gente ainda tá na seca, tá um calor brabo, 36, 37 graus, a gente não plantou nada nos piquetes ainda, a gente tá esperando chover. O galinheiro ele é todo telado, tem que ser telado, pessoal, porque senão os predadores entram no galinheiro mesmo e pegam as galinhas, pegam ovo. Aqui tem teiu, tem raposa, lobo-guará, até onça tem aqui perto. Então, ou a gente tela ou a gente vai perder galinha. Mesmo telando pode acontecer também, né? Aqui a gente tem outra porta, que a gente pensou em dividir por aqui mesmo e fazer outro piquete aqui. Outro local para as galinhas ciscarem, acharem alimento natural, né? E desse lado a gente instalou um exaustor. É bem importante, pessoal, principalmente região que faz calor, igual a nossa, igual o Nordeste. Não só pela temperatura, como também pela quantidade de amônia. As galinhas cagam muito, né? E isso vai gerando um cheiro, uma amônia aqui dentro. Então até nos pintinhos a gente já vê que está criando uma cama de frango ali, que é um adubo riquíssimo. E esse é um dos motivos da gente ter cimentado o chão, que a gente espera depois recolher esse material e usar como adubo. Se você não tem esse interesse, você não precisa cimentar. O problema de não cimentar é que a galinha tende a fazer buracos no chão, então começa a ter buraco para todo lado. Mesmo você botando uma cama aí, né? Eu nunca fiz essa experiência de não cimentar, né? Nunca vi essa experiência assim, nunca acompanhei muito tempo. Mas é uma possibilidade. Ali está nosso saco de ração. A ração ela é um pouco cara, principalmente orgânica. A gente está pagando por volta de R$5 o quilo. E um frango desse ele come por volta de 5 a 6 quilos. Então só de ração ele custa quase R$30 se você for dar ração do início ao fim. Bom, e é exatamente por conta desse custo alto da ração
que a gente pretende dar alimentos alternativos aqui. Então a gente vai dar essa ração no primeiro mês de vida, que é esse mês que os pintinhos estão ganhando força, estrutura, criando pena, para virar aquele franguinho mais forte e resistente. E aí nesse estágio a gente vai começar a entrar com silagem de mandioca. Então você mistura 70% de volume de folha de mandioca com pequenos talinhos, aqueles talinhos mais moles, e 30% de raiz de mandioca. Aquela raiz você não vai vender, não vai comer, aquela raiz que não está tão bonita. Você passa isso no triturador forrageiro, a gente vai comprar um aqui, e soca isso dentro de um tambor. Então você bota dentro do tambor, pila ele, fecha o tambor para ficar sem ar e deixa 30 dias fermentando. Vai fermentar, vai tirar as toxinas que tem na folha da mandioca. Então a folha da mandioca não é boa para a galinha, ela crua. Você pode até falar, ah, mas eu dou aqui e não acontece nada. Tudo bem, mas são feitas pesquisas, estudos, que mostram que se você ficar dando a folha, a galinha vai ter perda de produtividade. Não é que ela vai morrer. Do mesmo jeito, outros alimentos alternativos são conhecidos, como feijão. O feijão, pra gente mesmo, a gente sente as toxinas, né? Se a gente não botar feijão de molho, não cozinhar o feijão direito, a gente sente gases. Isso são antinutrientes, eles dificultam a absorção de outros nutrientes. Com a galinha vai acontecer a mesma coisa. Se você ficar dando muito feijão cru pra galinha, ele vai prejudicar a absorção de outros nutrientes. Então, é preciso conhecer para usar, pessoal. A gente pode usar feijão sem problema nenhum, mas a gente vai ter que ou fermentar através de uma silagem desse tipo, ou cozinhar o feijão para dar para a galinha, para perder pelo menos uma parte desses antinutrientes, certo? A alimentação da galinha basicamente é uma fonte de energia, que na ração mais usada é o milho, mas pode ser o milheto, o sorgo. E a gente vai usar aqui silagem de mandioca, que também é como fonte de energia, principalmente. E uma fonte de proteína, que na ração é o farelo de soja. Pessoal, não é a soja inteira, é o farelo da soja. É a soja depois de extrair o óleo da soja. Então, ao invés de ter um monte de gordura e um pouco de proteína, tem um monte de proteína e pouca gordura. Então, semente de girassol é muita gordura. Soja inteira, muita gordura. E aí vai, diversos grãos, tem gordura demais. Então, por isso que normalmente se usa farelo, porque você já tirou o óleo e ficou mais proteinado. Numa criação caipira, como a nossa, como a sua, que talvez seja o caso aí, se você tem um piquete grande, enriqueceu esse piquete bem, pode ser que esse tipo de galinha aqui, que são galinhas tipo caipira melhorada, mais rústica, você consiga criar só no milho, como muita gente já fez pelo país por aí. O milho vai ser a fonte de energia, como a gente falou. Pode ser o milheto e o sorgo também. E a galinha vai ciscar, achar os insetos, vai ser a fonte de proteína dela, os insetos, certo? Então ela precisa ter muita área para achar muito inseto. Você pode produzir inseto, mas é uma outra complexidade. Você pode ter um minhocário, que não é tão difícil, e tirar as minhocas para elas. Aí cada um pode fazer o seu teste, né? Mas a fonte de proteína talvez seja até mais difícil nesse tipo de criação de você produzir. Se você tem área para ela ciscar inseto para ela comer, então, por exemplo, uma ideia boa, se a sua área tem muito inseto, você bota uma bacia bem grande, com uma lâmpada bem forte em cima à noite, os insetos batem na lâmpada e caem na água, No outro dia você bota isso dentro, do lado do galinheiro, no piquete. Outro dia elas acordam, vão lá e comem aqueles insetos. Então tem algumas estratégias de alimentos alternativos. O que a gente pretende fazer aqui é plantar milho, milheto e sorgo. Vamos tentar plantar os três, ver o que a gente se adapta melhor. Fazer a silagem de mandioca. E na proteína a gente conta com essa área maior para conseguir inseto. Vamos tentar essa técnica da bacia também.
E temos muito feijão, vou ver se é viável cozinhar o feijão, né? Já que não é tanta galinha, eu só tenho 100, né? Para quem tem 1.000, 2.000 é mais complicado, né, pessoal? Mas a gente consegue baratear muito o custo. E eu acho interessante falar, se o seu galinheiro é com foco em postura, e você tiver galinha poedeira, que não são essas, são galinhas que só é para botar ovo, ela pega pouco peso, não é bom para corte. Essas galinhas são muito sensíveis à dieta, à mudança na dieta. Então, provavelmente, com essas galinhas, o máximo que você vai conseguir fazer é mudar 10, 15, 20% da dieta. Trocar 20% da ração por esses alimentos alternativos. Mais que isso, você corre o risco da galinha ficar um pouco debilitada e ela para de botar ovo. E aí, se seu foco é colher ovo, você vai tomar prejuízo. Na galinha de corte, não. Na galinha de corte, são 3 meses de engorda se ela só comer ração. Então, o máximo que pode acontecer se a gente substitui muito o alimento é a galinha engordar menos, não ficar também tão forte, mas do mesmo jeito, com o tempo, ela vai servir para a gente abater e vender. Bom, a gente aqui trabalha com os parâmetros da agricultura orgânica. E eu sugiro para você também, mesmo que você não vá certificar ou não vá dar ração orgânica, que você tenha alguns parâmetros. Por exemplo, dentro do galinheiro, para cada metro, é no máximo 6 galinhas. Então, se eu tenho um galinheiro de 10 metros quadrados, o máximo que eu posso ter são 60 galinhas. Pessoal, essa medida já é cheio o galinheiro. Então, esse é um parâmetro de bem-estar para as galinhas, para elas não ficarem se mutilando, uma atacar a outra estressadas, né? Então, eu gosto muito desse parâmetro. Se for possível você usar menos galinhas ainda, 4 por metro, melhor ainda, viu? Os parâmetros da ABNT de galinha caipira são 10 por metro. É muita galinha no mesmo galinheiro. Aí você vai ter que ter mais exaustores, você vai ter que ter umidificador para tentar garantir esse conforto, né? Lá fora no piquete é 1 metro para cada galinha. Se o piquete for rotacionado, se eu não me engano, tem a regra se ele é rotacionado e se ele não é. O ideal é o piquete ser rotacionado, porque se você deixar elas tudo numa mesma área, vai virar tudo terra, elas rapidinho acabam com tudo. E aí vai ficar aquele piquete que só serve para a galinha dar um passeio ali fora, às vezes no sol, aí você vai ter que botar sombrite e tal. Então, o ideal é que seja rotacionado, que aí você deixa ela num piquete enquanto você vai plantando no outro o alimento dela. Aí você bota esse que você plantou, quando crescer, aí aquele que elas estavam você planta também, e vai rotacionando. Bom, se você também, como eu, faz agrofloresta e for possível, o ideal seria você primeiro fazer um plantio agroflorestal no piquete, esperar ele crescer até uma altura que as galinhas não vão acabar com as mudas, né? Umas árvores mesmo assim. E aí você pode soltar a galinha nessa área. A galinha revira, ela acaba não deixando, então não vai ser uma agrofloresta produtiva comercialmente, é mais para as galinhas mesmo. Seria o ideal. Mas é bem interessante usar a galinha também para uma área que você quer plantar no futuro. Então você solta a galinha naquela área, ela limpa tudo, revira, cata semente de capim que você não quer que nasça, plantas espontâneas, aduba, né, com o cocô e prepara aquela área para você fazer um plantio no futuro, certo? Além disso, se o seu foco é poedeira, você tem que construir os ninhos. Procura a legislação orgânica, é uma ótima legislação para você ter noção de quantos ninhos você precisa para o número de galinhas que você tem. Lá tem tudo. Mas assim, na observação, pessoal, a gente vê que está faltando ninho, as galinhas estão disputando. Do mesmo jeito, o bebedouro, comedouro, também dá para a gente ir observando, certo? Bom, falando mais uma vez sobre alimentos alternativos, a gente tem como possibilidade da leucena. O pessoal fala que é invasora, parará, parará. É mais um uso dessa ótima espécie, que é a leucena. Então a leucena, as folhas são bem nutritivas, tem muita proteína. A moringa é a mesma coisa, bem nutritiva, muita proteína. E tem diversas outras plantas aí, né? Ora pronobis, que a gente já conhece com muita proteína. Então essas são algumas fontes de proteína para quem quer sair um pouco da soja.
Bom, existem algumas vacinas que são obrigatórias, né, para o gogo. Aqui na nossa região é bem comum essa doença. Newcastle também é uma outra doença que costuma causar um estrago bem grande no galinheiro. Então é interessante você dar essas vacinas. Salmonela, você que vende ovo, então é essencial que você dê para, né, não entregar um ovo contaminado com salmonela. Então é bem interessante ter um veterinário que possa te orientar, às vezes da Emater, né, sem custo. Então é bem interessante isso também. A gente aqui pretende manter um galo só para reproduzir, para a gente ter mais pintinho. Vamos fazer essa experiência. Tem os prós e contras, né? O galo ele pode galar os ovos e o ovo fica mais perecível para quem tem interesse em vender ovo. Para quem é corte, que nem eu, não tem esse problema. Se você botar mais de um galo num galinheiro como esse aqui, vai dar briga, eles vão sair na porrada mesmo. Não vale a pena. Então, todos os machos que vão vir ali, porque ali vem macho também, normalmente metade, a gente vai abater para o consumo da gente aqui mesmo. Bom, em relação às doenças também, a gente tem alguns preventivos, né? Você pode botar limão na água das galinhas para aumentar a imunidade delas. O alho também, você pode fritar o alho e botar na ração das galinhas para aumentar a imunidade delas. Se você não for dar ração, tem um núcleo polivitamínico que vem na ração que talvez seja interessante você comprar e oferecer para as galinhas, né? E tem diversas plantas medicinais, muitas que a gente também usa para a gente, que você pode usar para as galinhas, né? Tem o caule da bananeira, que ele é vermífugo, né? Entre outros, certo? Bom, espero que eu tenha esclarecido a maioria das dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai falar. Me diz aí se vocês estão animados de ver como vai ser nossa criação de galinhas aqui. A gente vai plantar um pastinho ali para elas, vai mostrar para vocês elas ciscando, elas crescendo. Vou falar para vocês sobre quanto tempo levou e se isso valeu a pena ou não. Então acompanhe aí o canal. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo vídeo.